pela vida das nossas crianças. EBD, transformando vidas para adorar ao Senhor com sinceridade de coração. Nós estaremos adorando ao Senhor, cantando o hino Tua Palavra. Convido o Ministério de Louvor. Bom dia. Tudo isso que a gente já tem ouvido e visto, somente é dificuldade ou é difícil para quem não tem a palavra do nosso Deus. Que nós vemos não só é importante aprender, mas melhor ainda é viver. Como o pastor falou, às vezes a gente não tem o dom da palavra de falar, mas a gente vivendo, com certeza, é o maior testemunho. Então que possamos estar guardando essa palavra em nosso coração e também usando e mostrando através da nossa vida. Amém? Escondi tua palavra no meu coração pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Vou pedir ao Ministério que fique aqui e quero aproveitar e convidar o pastor Marcos Messias que se assente aqui à frente conosco. Nós estaremos recitando o nosso tema. Vamos ler juntos? Desenvolvendo caráter cristão num mundo descaracterizado. E a nossa divisa, Romanos
capítulo 12, versículo 2. Durante o mês da EBD estivemos trabalhando este tema e esta divisa. Vamos ler? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Estaremos agora adorando ao Senhor, cantando o nosso hino oficial, Coração de Jó. Oh
te adora, mesmo se tudo vira pó, Senhor, no teu caráter e dá o coração de dó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Os irmãos podem se assentar. Eu convido o irmão Orlando que venha fazer a oração pela nossa sucessão pastoral. O irmão Orlando estará fazendo agora a oração por este momento que a igreja vive, sucessão pastoral. Irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né? Porque Ele é maravilhoso. Deus é grande, Deus é poderoso. Hoje de manhã, meu neto vendo aquele desenhos bíblicos, eu lá no banheiro ouvi ele dizer que Deus era maravilhoso. E nós que já estamos mais grandinhos, né, sabemos disso e devemos glorificá-lo. E devemos descansar no Senhor, porque Ele já tem preparado para nós um pastor segundo o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és grande e poderoso, Senhor. Continua a falar conosco neste dia, Pai amado, nos ensinar, nos colocar nos Teus braços, Senhor, nos dar a garantia, Pai amado, nos fortalecer a fé, Senhor, nos fazer, Senhor, segundo o Teu coração, Pai amado. Nós estamos aprendendo, Senhor, estamos, Senhor, caminhando, Senhor, no Teu caminhos para os Teus braços, Pai. Nós queremos Te agradecer, Deus, Tu és maravilhoso. E, Senhor, suplicamos a Ti, ó Deus bendito, por cada membro desta igreja, Senhor, por cada membro da equipe, Senhor, de sucessão pastoral, Pai amado, para que eles, Senhor, revestido com Teu poder, Senhor, cheio de unção, Senhor, e do Espírito Santo, possa, Senhor, chegar, Senhor, a uma conclusão, Senhor, que seja a Tua conclusão, Pai amado, que seja aquela aprovada por Ti, ó Deus bendito, porque nós não escolhemos nada, Senhor, e confiamos em Tu, Senhor, para que Tu escolha por nós, Senhor, este pastor que nós esperamos, o pastor que nós precisamos, Senhor, o pastor que nos conduzirá, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor, e nos ensinará segundo a Tua palavra, Pai amado. Nós assim esperamos de Ti, Senhor, e a nossa confiança, Senhor, em Ti, Senhor, tem que ser fortalecida, Pai amado. Por isso Te buscamos, Senhor, por isso Te adoramos, Senhor, por isso queremos mais e mais de Ti, Senhor, para que, Senhor, possamos alcançar, Senhor, nossos propósitos, Senhor, que são Teus, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver uma vida digna contigo, de caráter, Senhor, de amor e carinho, Senhor. E aquilo que foi perdido, Senhor, ao longo do tempo, Senhor, nós possamos resgatar, Senhor, de estar contigo, Senhor, em comunhão, Senhor, de poder, Senhor, viver entre irmãos, amando um ao outro, em comunhão, Pai, também, Pai. Muito obrigado, Pai. Isso nós queremos, Senhor, mas dependemos muito de Ti, Deus. Dependemos porque, Senhor, somos falhos. E Tu, Senhor, pode nos olhar aí do alto céu, Senhor, e nos conduzir segundo o Teu querer, Pai amado. É assim que nós, também queremos, Pai amado, que Tu esteja na direção de nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoa esta igreja, Senhor. Cuida dessa igreja que é Tua. Abençoa a igreja lá da Praça do Carmo, Senhor, e todos os pastores, todos os membros daquela igreja, Pai amado. Queremos vê-los todos felizes, Senhor, como é o pastor deles que está aqui conosco, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça, Senhor, e multiplica essa graça, Senhor, quando estivermos, Senhor, passando por adversidade. Em nome de Cristo Jesus, a nossa oração. Amém.
Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada visitante que aqui se encontra, que você se sinta sempre bem no nosso meio e volte mais vezes. Você também que nos ouve pela internet, que Deus te abençoe, que você sempre esteja atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Nesse momento, irmãos, nós teremos a participação da irmã Helena, que estará trazendo um breve testemunho de uma experiência que ela teve com a palavra de Deus. Os irmãos lembram que durante o mês de março eu perguntava aos irmãos quem tinha algo para compartilhar, e a irmã Helena estará aqui compartilhando conosco. Irmãos, o que aconteceu com o pastor Marcos, eu falei, caramba, tá tudo que eu passei. Então, eu tive essa vivência que ele teve. O meu também foi intestino. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar de um erro médico. Então, hoje eu estou, assim, para as pessoas tomarem cuidado, que o médico é que está cuidando de vocês. Às vezes a gente acha que aquele médico é especial, que aquele médico é que a gente confia. Então, 5 anos eu estava me tratando com essa doutora ginecologista. Um dia, na festa do meu filho, de 6 anos, pegou fogo em toda a festa. O Edilson não estava lá, porque ele falou, o irmão Edilson, ele falou que se estivesse lá, não acontecia da festa toda pegar fogo. Ele, como bombeiro, ele iria acudir. E a festa foi domingo, como o meu filho chamava. Eu quero a festa domingo. Então, eu fiz, e era a Copa do Mundo. Então, eu fiz um painel que tivesse um boneco do Brasil e outro do Flamengo. Então, a festa era toda, a toalha foi toda branca, mas a festa foi toda preta e vermelho. Aí, porque é a cor do time, né? Então, meu irmão falou assim, minha irmã, essa festa é tão forte, as cores, não faz essas cores, não. Eu falei, mas ele já tem tudo, ele já tem a roupa, ele já quer essa festa. E eu vou fazer junto com o de Brasil, como se fosse Brasil e o Mengo, que ele tanto gosta. Irmãs, queimou tudo, tudo, tudo. O fogo corria de um lado para o outro. A mesa estava toda se queimando aqui, o fogo correu, foi lá nos doces, queimou tudo. Antigamente, a gente usava muito papel crepom, né? Então, o meu filho, na hora do parabéns, ele pediu a vela, a velinha, essa que a gente usa até hoje, essa de palito, que fica toda bonita, né? Então, ele pegou uma delas e fez assim. Naquilo que ele fez, a gente não viu, mas já estava queimando tudo. E eles gritavam, a gente, Mengo, e eles, um outro Botafogo, outro gritava Fluminense, aquela alegria, né? Aí, de repente, aquele fogo, todo mundo correndo, é fogo, todo mundo correndo. Então, não ficou nada daquilo que eu fiz ali. Eu que fiz tudo. Tudo foi eu que fiz. Só sobrou as bolas lá fora do Brasil. Tudo que foi do time, acabou. Tudo. Aí, ali, começou o meu martírio. Eu fiquei tão triste, vendo meu filho chorar. Foi tão triste. Todo mundo saindo correndo, e eu toda feliz, porque eu fiz aquela festa com amor, toda a festa que meu filho fazia, eu fazia com amor. Então, todo mundo correndo. Aí, eu senti muito mal, me deu uma hemorragia. Depois daquela hemorragia, continuei. Então, falei, vou lá na minha doutora. Aí, ela foi, passou uns exames para mim, e virou e falou assim, teu útero está inchado. Aí, ela passou os exames. Irmãs, é aquilo, a gente vai só o que vê na frente. Eu acreditei. Ela me operou, irmãos. Tirou o meu intestino, o meu ovário, e furou a minha bexiga. Então, eu corri, irmãos, eu fiquei tomando antibiótico 9 meses de 500. Muito forte. Eu tive várias sequelas por causa desse antibiótico. Mas o mais pesado de tudo foi
que ninguém queria me operar. Ninguém queria ser responsável pelo erro médico. E quando eu fui, aí alguém falou assim, tem um médico ali na Central do Brasil, que é muito bom. É otorrino, né? É otorrino? Que cuida do... É o que cuida dos nossos órgãos. É o urologista, esqueci, irmãos. A gente fica nervosa de falar isso que aconteceu no passado. Aí fui procurar vários, ninguém, saí dali chorando, passei os 9 meses chorando, vinha na igreja, mas não conseguia ficar, porque eu urinava mesmo, sem parar, e aqueles 9 meses para mim foi uma tortura. Aí, chegando lá, o médico virou para mim e falou assim, nós não vamos nos responsabilizar pela operação que o outro fez. E um erro médico, não vou me responsabilizar. E você também não pensa que você vai ficar boa na primeira cirurgia. Você não vai ficar boa. Você vai ter que fazer várias cirurgias. Aí eu saí dali, na Central do Brasil, chorando muito, ninguém me via, acho que ninguém me via eu chorar, e eu chorando sozinha. Aquele dia eu fui sozinha, né? Meu marido trabalhava, e eu fui sozinha. Aí eu estava chorando muito. Tinha assim assim um beiral assim, né? Aí eu olhei assim para baixo. Quando eu olhei para baixo, o trem estava passando. Mas isso eu falei, Senhor, não me deixe eu vegetar. Não me deixe, eu tinha 45 anos. Aí eu falei, Senhor, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ser útil à minha igreja. E assim como estou, como é que eu vou fazer, Senhor? Aí, fiquei assim na mureta, chorando. De repente, olhei lá para baixo. Quando eu olhei lá para baixo, uma voz, irmãos, falou assim, se joga lá embaixo. Aí, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu pertenço a Ti. Aí, outra voz falou assim, e seu filho? Quem vai criar seu filho? Aí eu me despertei, eu falei, Senhor, um dia eu te aceitei. Então, Senhor, em Ti confio. E o Senhor vai me salvar. O Senhor, eu vou ficar boa. Tenho certeza que eu vou ficar boa. Mas, irmãos, ficam atentos à voz do inimigo. Porque se a gente não tivesse ali aquela fé... Porque quando eu olhei, é que ele falou que o trem vinha assim. Então, eu escutei aquela voz nítida, sabe? E a voz firme, e seu filho, como vai fazer, meu filho, tão novinho? Era festa de 6 anos que queimou tudo. Então, eu saí dali, fui atrás dos outros médicos e fui a ela de novo. Aí, eu chegando a ela, eu falei assim, eu quero saber como eu vou fazer. Você furou minha bexiga? Ela, não, você está com infecção urinária. E aqueles remédios que ela me dava era como se tivesse infecção urinária. Aí ela falou, você vai procurar um médico que foi meu colega na faculdade. Aí eu fui lá no hospital ali que tem na Lapa, a ordem da terceira penitência, uma coisa assim. Aí eu chegando lá, eu e meu marido, aí fui conversar com ele, ele virou e falou assim, deixa eu ver seus exames. Quando ele viu meus exames, ele não queria também. Ele falou assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer por você pela sua tristeza no olhar. Ele falou isso comigo, porque as minhas feições eram mesmo muito tristes. Aí ele foi e falou assim, deixa eu ver seus exames. Irmãs, pasmam. Quando eles viu meu exame, ele falou, você não tinha nada. Ela disse que meu útero estava inchado e que eu tinha mioma. Não tinha nada, irmãs. Eu não tinha mioma, eu não tinha doença nenhuma, e ela tirou meu útero e tirou meu ovário. Então, dali em diante, eu fiquei muito triste de acontecer isso, e falo com vocês, cuidado, para ter cuidado. E ali continuou o meu martírio.
que aí ele falou que queria processar ela. Ele, como colega dela, ele falou assim, ela nunca foi boa aluna. Depois eu vim saber que vários colegas do meu marido, as esposas também perderam o filho, ficaram aleijadas, tudo por causa do erro médico dela. Então, posso contar o resto, que foi maravilhoso? Então, meu irmão, tem tanta coisa nesse período que eu tive, nesses problemas todos. Mas o maior de todos, eu operei ele tudo, operou e tal, foi um médico maravilhoso para mim, só ele que cuidava de mim, sabe? Então, eu fiquei 1 mês com sonda. Então, quem já ficou com sonda sabe que é terrível. Aí, um dia, eu sonhei que tinha alguém me furando à noite, eu sonhei. No outro dia, eu acordei com uma dor insuportável. A dor estava fazendo 25 anos de casada, irmã. E aquela dor insuportável, todo mundo ia lá, me orava e tudo. E a dor não parava, Aí eu virei e falei assim, eu quero ver o céu. Me leva para ver o céu. Aí meu marido, que eu não conseguia nem andar de tão dor que eu estava. Aí eu fui na beiradinha do quarto, assim, dos meus filhos. Aí eu vi o céu. Aí eu virei para o Senhor e falei, Senhor, se for a sua vontade, Senhor, me tira essa dor, mesmo que eu não fique boa. Aí, minha irmã, eu chorei naquele momento, vendo o céu. Na mesma hora saiu a urina. E o médico falou, está tudo acabado, porque ela não ficou boa. Aí, quando fui, no outro dia, parou a dor, irmã. E outra coisa, continuei urinando pela sonda. E como saiu aquela urina? Né? Aí, no outro dia, eu tive com o médico, ele falou assim, você vai ficar mais 15 dias com a sonda, mas eu não garanto que você ficou boa. Porque eu fiz um trabalho maravilhoso. Aí eu falei, o senhor me curou, doutor, o senhor já me curou, eu estou boa. Quando foi 15 dias depois, ele tirou minha sonda e até hoje eu estou curada. Em nome de Jesus, não precisei fazer outras operações nem nada. Deus me curou, em nome de Jesus. Deus é tremendo, irmãos, mas como nós temos o nosso tempo reduzido, porque aproveitamos para aprender mais, aproveitarmos mais durante a EBD temática, então nós temos o nosso tempo bem reduzido. As mensageiras do Rei estarão compartilhando, bem breve, como foi o congresso, o pré-congresso que elas participaram ontem na PIB de Bangu. Rapidamente, as mensageiras estarão aqui compartilhando sobre como foi o pré-congresso. Bom dia, irmãos. Eu vou procurar ser bem breve. Eu estou meio rouca, que a gente ontem, quase não gritou no Congresso das Mensageiras. O congresso foi aqui em Bangu, na Primeira Igreja Batista, e foi assim maravilhoso. E nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer à igreja pelo apoio que tem dado para as Mensageiras do Rei. E elas vão falar agora o tema do congresso e a divisa. Então, vamos falar o tema? Mensageiras do Rei, desafiadas a serem padrão de submissão a Cristo. E a divisa que se encontra em Jeremias 3:33. Jeremias 33:3. Estou me corrigindo aqui, que eu falei errado. Então, nós queremos agradecer a Deus pelas mensageiras, Cada mensageira está sendo desafiada a ser padrão, neste mundo. Desafiadas a serem padrão de submissão a Cristo. Tá. Então, e nós queremos também
agradecer a cada pai, a cada responsável, por enviar, né, aos domingos, as meninas, aqueles que ainda não estão enviando, que possam enviar suas filhas para participarem da organização Mensageira do Rei. E nós também estamos muito alegres porque as nossas mensageiras também conseguiram alcançar medalhas lá no congresso, né? Então nós temos a Larissa, que tirou, foi a terceira colocada em versículos decorados, né, Larissa? É o terceiro lugar. É o segundo pré-congresso que a Larissa participa e ela ganhou a medalha de terceiro lugar por versículos decorados, né? Então nós devemos orar pelas nossas meninas. Tem a Gabriela, que tirou em segundo lugar. Em que, Gabriela? No livro de Romanos. As meninas estudaram o livro de Romanos e lá fizeram uma prova, né? Todas as meninas do Oeste Carioca, né? São muitas igrejas, são muitas organizações Mensageiras do Rei. E nós tivemos o privilégio aqui de Jardim Carioca ter sido segundo colocado, né? Então nós agradecemos a Deus que as meninas vão para a organização Mensageira do Rei, lá elas estudam a Bíblia, né? Isso é muito importante. Nós temos a Ellen, que tirou primeiro lugar, né, na terceira etapa. As mensageiras são 4 etapas. A Ellen está estudando para fazer o reconhecimento de passo da terceira etapa. E ela foi a primeira colocada, né, ela respondeu todas as perguntas, que elas têm uma revista com 11 etapas. Ela respondeu todas as 11 etapas e ela foi a primeira colocada como mensageira da terceira etapa. E tirou em terceiro lugar também nas respostas do livro de Romanos. Obrigado, Ellen. E a revelação do nosso congresso, pré-congresso. Uma mensageira, a primeira vez que foi ao pré-congresso, e ela nem tem idade ainda, irmãos, para ser mensageira do rei, porque a mensageira do rei começa aos 9 anos, e ela tem 8 anos, né? E ela está com o pescoço pesado, porque ela recebeu 4 medalhas, né? A Esther, ela foi a revelação do congresso, né? Na categoria Mirim. Ela não tem idade ainda para ser mensageira do rei, mas ela já está com a gente. E a Esther recebeu 2 primeiros lugares, 1 segundo e 1 terceiro. O que foi mesmo, Esther? O primeiro lugar foi Gerais da Bíblia, o outro foi Versículos Decorados. Segundo lugar em Livro de Romanos e terceiro em Debate Bíblico. Isso, então ela já Mirim está afiada, né? Então, muitas vezes algumas pessoas podem achar só uma reunião de garotas que ficam numa sala lá embaixo, mas não é não, irmãos. As meninas estão aprendendo a Bíblia, né? Elas têm que ler a Bíblia para fazer as suas tarefas. E nessas leituras elas vão aprendendo, elas se esforçam para participar lá no pré-congresso, né? Isso aqui é uma prévia do congresso. O nosso congresso vai ser em outubro, na primeira igreja batista do Engenho de Dentro. Então peço as orações dos irmãos e os pais que ainda não estão enviando suas filhas para as mensageiras do rei que possam fazê-lo, porque lá há crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos. Parabéns a todos. Queridos, vamos fazer a nossa leitura bíblica? Nós estaremos lendo os 10 mandamentos que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20. Essa leitura, ela será feita de forma bem misturada. Congregação, homens, mulheres, então os irmãos prestem bastante atenção. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os
que o Senhor teu Deus te dá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. A irmã Luiz Helena estará recitando uma poesia neste momento. Logo após, teremos a participação da classe dos adolescentes e jovens. Irmãos, peço aos irmãos que orem por mim, que eu estou nervosa, o coração está batendo, né? De Mirte Matias, Mãos de Operário. Cruzadas, inertes, brancas, cansadas, maltratadas, cheias de calos, repousam tranquilas na imobilidade absoluta da morte. Mãos que construíram casas humildes, edifícios luxuosos, templos de Deus, cansaram-se de quebrar pedras, carregar balde de massas, crisparem-se nas traves dos andaimes, cansaram-se de construir edifícios tão grandes que prontos sequer ousaram tocá-los. Humilde mãos de operário irão sempre deixando as suas marcas nas paredes dos barracos, nas casas ricas, nos templos onde o povo buscara seu Deus. Lembro outras mãos que vieram ao mundo para construir, humilde mãos de operário que se entregaram por mim, tingindo-se de vermelho nos braços da cruz, para se destacarem no azul para o qual apontam. Mãos de outro operário, mãos de Jesus.
Irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O bolo estava gostoso? Não sobrou, né? Esse é o mesmo sentimento de Deus quando isso acontece. Deus, ele não fica com raiva quando você não entrega o seu dízimo, mas ele fica triste por não receber as tuas primícias. Você possa colocar isso no seu coração. E não é hipocrisia, porque eu confesso também aos irmãos que às vezes é difícil, eu não consigo entregar, mas Deus me incomoda e tem me incomodado. E por isso, quando ele colocou no meu coração essa esquete, eu falei: Senhor, eu tenho realmente que fazer isso. Então que os irmãos levem isso no teu coração. Missões precisa do teu dízimo para viver, das tuas ofertas para viver. A casa de Deus precisa do teu dízimo, precisa das tuas ofertas para continuar salvando vidas. Que você possa lembrar disso todo começo de mês, quando o teu bolo chegar, que você possa guardar o pedaço de Deus em nome de Jesus. Amém? Tenha o caráter cristão, irmãos. Não deixe se descaracterizar por este mundo. Eu quero convidar agora a irmã Jennifer, que estará compartilhando uma experiência que ela teve com Deus. E eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, ao final do culto, coloque aqui na mesa, no nosso gasofilaço. Não será agora. Nós, para remirmos o tempo, nós estaremos ouvindo o testemunho, já estamos chegando no final. Hoje pela manhã tivemos 2 horas de mensagem e estudo da Bíblia, aprendendo sobre a volta de Jesus. Se você está preparado para o fim dos tempos, então guarda essa mensagem no teu coração. Pode vir, Jennifer. Aquele que através da EBD, onde a gente estuda a palavra, a gente aprende a ter um caráter cristão, que nós possamos não se deixar misturar, se atrapalhar com os ensinamentos que Deus tem nos dado e os ensinamentos que o mundo tem nos oferecido. Então, verdadeiramente, coloque em prática o que a palavra de Deus tem te ensinado. A minha bexiga foi costurada com pele de carneiro. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Então, a Karine tinha me pedido para contar alguma experiência que eu tivesse tido na Bíblia, né? Versículo, passagem, alguma coisa assim. Eu ia contar isso, mas Deus falou outra coisa. Então, eu falei com a Karine: posso falar outra coisa? Fala que Deus mandou, então tá bom. Falou que pode, então pode, né? Há um tempo atrás, alguns anos, não me lembro agora exatamente, eu estava em casa e eu tinha muito costume de, como tem até hoje, de falar muito por mensagem, né? Eu falava muito com Caleb, João Paulo, como falo com outras pessoas também. E nesse dia eu estava em casa fazendo alguma coisa que eu não lembro, né? Porque isso já tem tempo. E Deus falou no meu coração para que eu mandasse uma mensagem, para que eu falasse com Caleb e João Paulo, para que eles orassem juntos naquela noite. Eu fiquei pensando naquilo e falei: orar junto? Eles são irmãos, né? Para quem não sabe, Caleb e João Paulo são irmãos, filho do pastor Paulo, que foi pastor aqui. Eu falei: tá. Aí peguei o telefone, falei com ele: aí, Caleb, tudo bem? Tudo bem. Eu falei assim: então, Deus falou. Eu falei assim: ó, hoje à noite, antes de você dormir, ora com João Paulo. Aí ele: orar com João Paulo? Mas por quê? Eu falei: não sei, Deus mandou, então obedece. Ele até ficou rindo. Eu falei: tá bom, pode deixar que eu vou orar. Eu falei: pode deixar que eu vou falar com ele também. Aí fomos conversando um tempo. E algumas horas depois, eu consegui falar com o João Paulo. Falei: João Paulo, antes de você dormir, ora com Caleb. Aí fez a mesma pergunta, né? Ele: orar com Caleb? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, Deus mandou você orar com Caleb hoje à noite. Ele falou: tá bom, só que hoje eu vou dormir aqui embaixo, porque eles tinham mania de quem ficasse jogando videogame dormir na sala, né? Porque quem joga videogame sabe que não tem hora, né, para acabar, enfim.
E ele falou assim, eu vou dormir na sala, mas antes de eu dormir, eu subo e oro com o Caleb. O Caleb dormiu no quarto, eu falei, tá bom. E de madrugada não, no dia seguinte de manhã, ele me mandou uma mensagem explicando o que tinha acontecido. Ele esqueceu, né, de subir na hora certa e ficou lá jogando o videogame dele, João Paulo. Quando ele lembrou, ele falou, caramba, eu tenho que orar com o Caleb. Aí ele subiu. Isso devia ser 1h da manhã por aí. Quando ele chegou lá em cima, o Caleb não estava no quarto. Ele achou que o Caleb estava no banheiro. Aí bateu na porta do banheiro, falando para o Caleb, anda lá, Caleb, não sei o quê. E o Caleb não respondia. Quando ele entrou no banheiro, o Caleb estava quase que desacordado, né, sem conseguir respirar, porque, para quem não sabe, o Caleb sempre teve um problema grave de asma, né, onde ele se internou várias vezes. E esse era um dia que ele estava tendo uma crise de asma. E a Cláudia, uma vez, contou esse testemunho aqui, e ela falou que o que aconteceu naquela noite nunca tinha acontecido, que era ela e o pastor dormirem com a porta fechada do quarto. Então, naturalmente, ele deve ter falado ou gritado alguma coisa, eles não ouviram, e não conseguiu reagir e ficou praticamente desacordado, sem conseguir respirar. E quando o João Paulo chegou, né, que ele viu ele naquele estado, ele ficou todo nervoso, foi gritar na porta, né, o pastor pensou que estava acontecendo alguma coisa, alguém invadindo a casa. Mas, graças a Deus, né, eles foram lá, socorreram o Caleb, e nada de pior, né, aconteceu com o Caleb. Aí depois ele até falou, né, caramba, como é que Deus faz essas coisas? Não sei o que. Eu falei, meu filho, isso é Deus. Né? E, às vezes, como o pastor estava falando aqui, a gente desacredita muito do que Deus fala para a gente fazer. Eu falei para ele, a questão não era a oração, a questão estava na obediência. Tanto que vocês nem oraram. Ele, é verdade. Eu falei, então, você foi lá para fazer o que Deus tinha mandado. E aí você viu o seu irmão no estado que você viu. Então, eu fiquei pensando, falei, cara, o que Deus queria que eu falasse isso hoje, né, ao invés de eu contar o outro testemunho que eu queria? É que muitas das vezes, irmãos, nas nossas vidas, Deus manda a gente fazer algumas coisas e a gente, por não entender, a gente não obedece aquilo que tem que ser feito. Né? Porque a gente quer... Deus fala assim, vai para a direita. Mas eu vou para a direita por quê? O que tem na direita? Mas me explica o que tem na direita. E, às vezes, Deus não quer falar. Porque não é tempo de Deus falar. O que Deus quer que você entenda vai para a direita. Quando você for para a direita, você vai entender aquilo que Deus quer fazer com você do lado direito. Então, que nessa manhã a gente possa pensar em tudo aquilo que Deus tem falado das nossas vidas. Né? Faça isso. E muitas vezes a gente não faz porque a gente quer explicação. Só que no momento Deus não quer explicar. Deus quer que você obedeça. E no momento que você obedece, Deus revela aquilo que você vai saber na frente, você vai ver que fazia sentido. Né? Ainda bem que eu obedeci. Porque muitas vezes, como eu ouvi uma mensagem essa semana, e falava que a gente precisa se limitar somente ao que Deus está mostrando. Né? E não querer saber aquilo que está oculto. Então, a gente não faz o que Deus revela, porque a gente não sabe o que Deus não mostrou. Então, o que Deus está falando aos nossos corações nessa manhã é o seguinte, aquilo que Deus mandou a gente fazer, que a gente faça. Isso eu estou falando para mim também. Né? Independente de se a gente vai saber no que vai dar, não estou enxergando, não sei o que vai ser, obedece. E no tempo certo você vai ver que valeu a pena obedecer. Porque Deus, a gente sabe que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Né? Deus faz na hora dele, no tempo dele, e a gente sabe que o tempo de Deus é sempre perfeito. Então, que a gente tem em mente somente aquilo que Deus já revelou. O que Deus mostrou? É para fazer isso? Então, que a gente possa estar fazendo. E depois a gente vai ver que valeu a pena obedecer. Amém. Convidar o pastor Marcos. Ele estará fazendo uma oração agora, encerrando o culto desta manhã, mas será uma oração diferente. Eu vou pedir ao pastor Marcos que ore, consagrando a vida de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, cada professor, para que o Senhor renove as suas forças, renove a sua alegria de estar na casa de Deus. E você que não faz parte da Escola Bíblica Dominical, está perdendo a oportunidade de aprender desta palavra. Esta palavra que desenvolve em nós o caráter cristão, no meio deste mundo descaracterizado. Que verdadeiramente o mês da EBD tenha sido bênção na tua vida. E que a cada dia possamos fazer diferença neste mundo. Amém? Você me permite falar? Nós temos sempre um entendimento que parece ser nosso. Porque nós, em muitas ocasiões, queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Quando nós permitimos que Deus
fale ao nosso coração, nós seremos sempre bem orientados. Deus nos fala todas as vezes que nós abrimos essa palavra. Você pode não entender no momento por quê, mas certamente mais tarde todo entendimento virá ao teu coração, porque você, à medida em que busca o Senhor na sua palavra, que medita na palavra, você vai crescendo espiritualmente. E grandes coisas serão reveladas ao teu coração, coisas que antes você não conseguia entender, mas que conseguirá um dia entender o porquê que o Senhor tem feito algo na sua vida. O que a Jennifer acabou de falar é como se fosse uma voz de comando. Todo bom exército treina os seus comandados para que ouçam a voz de comando. Se é a direita vou ver, não se pergunta por que vou à direita. Se é a esquerda, não se pergunta por que vou à esquerda. Simplesmente obedece. No final, todo o trabalho em conjunto redundará num grande proveito ou num grande evento. Eu já vivi isso que ela acabou de falar. Uma vez eu cortava um ônibus e escutei a voz do Senhor dizer assim: para! Eu não pensei duas vezes, freiei e logo a seguir passou alguém correndo. Eu ia pegar em cheio aquela pessoa. Se eu pergunto parar por quê, já não daria tempo mais para parar. Em muitas ocasiões, até mesmo acidentes são evitados quando você permite que Deus conduza a sua vida. A escola bíblica dominical é um treinamento para o que você vai viver lá fora. A escola bíblica dominical é a preparação para o que você vai realizar lá fora. A escola bíblica dominical te convida para uma intimidade com aquele que você diz servir. Somente entendendo a palavra, meditando nela, você vai se aprofundar naquilo que somente Deus é capaz de realizar. Amém, igreja? Que todos aqui presentes sejam participantes dessa grande escola, a maior escola do mundo. Não só pelo tamanho, mas é a maior escola do mundo pelo seu conteúdo. Você aprende quando ensina. Você ensinará quando você aprender. Amém? Falemos com Ele. Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de, como igreja, buscarmos o entendimento da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Sabedoria virá, Senhor, quando entendermos o Teu querer na nossa vida, e assim sendo, Pai, ensina a cada um de nós, presente aqui ou não, a buscarmos entender a Tua palavra, meditar nela, Senhor, e ter como um manual de fé, um manual de vida, um manual em que nos ensine dia a dia a buscar a Tua presença. Capacita, Senhor, cada professor, quer seja formado ou não, Pai, mas que através do Teu Santo Espírito sejam capacitados dia a dia a, buscando a Tua presença, serem, Pai bendito, mestres segundo a Tua vontade. E assim sendo, possam transcorrer dias maravilhosos na Tua presença, onde como escola estejam interagindo com o Senhor e com os alunos para o crescimento espiritual daquele que é a Tua meta, Senhor, alcançar os nossos corações, daquilo que é a Tua meta, Senhor, ensinar-nos o verdadeiro amor, daquilo que é a Tua meta, Senhor, revelar-se a nós através da Tua palavra. Que cada aluno, Pai bendito, valorize o seu professor e, acima de tudo, valorize o grande mestre que é Cristo. Porque tudo quanto, Senhor, fazemos na Tua casa é para a Tua honra e glória. E assim sendo, Pai, derrama sobre esta igreja as Tuas mais escolhidas bênçãos. Derrama a presença do Teu Santo Espírito para que todos possam, entendendo o Teu querer, conhecendo a Tua palavra, reconhecer em Ti como o Senhor das nossas vidas. Que Jesus Cristo, dia a dia, possa continuar militando no ensino do Teu povo e que Ele seja verdadeiramente o general deste povo que se chama pelo Teu nome. E assim sendo, lutas virão, mas
certamente que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Guarda, Senhor, a mente e o coração desta igreja, para que ela não se conforme com este mundo, mas o transforme pelas mudanças dos seus hábitos e pela mudança de enxergar no mundo as oportunidades que temos para viver, para testemunhar, para falar das tuas poderosas realizações, dos teus feitos, das tuas promessas e do cumprimento delas. O cumprimento maior está em Cristo Jesus, o autor da nossa fé, em nome de quem nós desde já agradecemos, pedindo pela direção de todos os trabalhos e que tudo, Senhor, possa convergir para que em comunhão estejamos celebrando a Ti em tudo que faremos, em tudo que façamos, em tudo que já fizemos. Que seja um dia de manifestação do Teu poder na vida de cada um aqui presente e toca, Senhor, o coração daqueles que não vieram e perderam a oportunidade de estar juntinho de Ti e junto e em comunhão com o corpo de Cristo. Graças damos, é a oração que nós Te fazemos, em nome e por amor de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está nos acompanhando pela Web TV. E à noite estaremos aqui adorando ao Senhor com orações silenciosas. Nós encerramos o culto desta manhã e teremos a projeção das fotos referentes ao mês da EBD. Os irmãos estarão acompanhando. Deus nos abençoe.